Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Queria agradecer, inclusive, pelos 50 mil que a gente atingiu aqui essa semana. Tava postergando esse agradecimento. Chega, obrigado aí a todos que dão moral aqui no canal. E hoje a oferta é um pouco diferente. É na Nike, até 79% em produtos do Liverpool, tá? Para você que gosta de futebol europeu, de Premier League, até 79% em produtos do Liverpool. Cara, é camisa de jogo, é agasalho, é acessório. Muito legal, o link tá na descrição, até 79%, vai acabar rapidinho, dá uma passadinha lá e bora para mais um vídeo, vai? Fala, meus amigos, minhas amigas. Bom, senhores, o vídeo de ontem foi meio confuso, né? Na verdade, depois que eu subi, só que eu parei para assistir, um bom tempo depois, eu estava ocupado, e aconteceu algum erro ali na hora de exportar o arquivo, que eu não sei se eu apaguei o começo sem querer, se eu inverti alguma ordem, mas o vídeo ficou meio confuso, eu subi ele de novo hoje, em respeito ao Hugo, que passou as informações lá a respeito do Matheus Reis, e também para ficar um vídeo bom aqui para vocês, né? Agora, tem notícia saindo de que o Piquerez tá próximo de uma renovação, de que o Palmeiras está tentando renovar o contrato dele, isso deve acontecer em breve, então indica que talvez ele não vá sair, certo? E se ele não vai sair, e de fato o Palmeiras avançar pelo Matheus Reis, é um reserva. Ou é até um zagueiro pela esquerda para jogar o Piquerez mais solto como um ala. Não sei, eu não sei que configuração nova o Palmeiras vai trazer, não sei o que o Abel pensa para esse segundo semestre. Alguma alteração vai ter que ser feita, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas ela pode vir do lado esquerdo também. Eu vi alguns amigos comentando no vídeo passado que eu acabei ocultando. E tinha até um amigo que falou que acompanhava o Sporting, que morava em Portugal e tudo mais, que falou que o Matheus Reis era muito mais um zagueiro do que um ala. E é verdade, o próprio Hugo falou isso no vídeo, falou pra mim também nas mensagens. Ele é muito mais um zagueiro pela esquerda do que propriamente um lateral ou um ala. Então, eu não sei, ou ele pode ser um reserva, né, pra gente não ter que contar com o Vanderlan, e ter Piquerez e Matheus Reis, ou ele pode até jogar como um zagueiro pela esquerda, é algo que o Abel tem feito. Mas enfim, vamos ver se isso vai avançar nos próximos dias. O que o Hugo trouxe foi algo em caráter ali meio que de furo, de algo que já tá rolando por lá e talvez jornalistas comecem a falar por aqui também. E cara, é uma loucura falar de mercado, né? Porque é Piquerez, é Richard Rios, é todo mundo, e é toda hora, e hora vai, hora não vai, hora é time X, hora é time Y, é o Nottingham Forest que vai fazer proposta, e quem faz é o Zenit, e o Palmeiras cancela, e vem o United, e não sei o que, e vai sair, não vai. É meio louco, né? O bom desse período é que a gente sempre acaba tendo assuntos para conversar, mas eu acho meio maçante, já falei aqui diversas vezes, e sei lá, pelo menos para essa janela eu pretendo dar tempo ao tempo. Para mim o Palmeiras não pode se dar o luxo de perder ninguém, se perder tem que repor e repor muito bem. Então assim, a gente tem que pensar em chegadas, não em saídas, né? Eu não gostaria que nem Piquerez, nem Rios, nem ninguém saísse agora. Ah, não, mas é muita grana, mas não sei o que, tá, dane-se, o que eu quero é título. Dinheiro o Palmeiras tem, ganhou dinheiro pra caralho no Mundial, bateu já recorde de vendas, vamos segurar a venda, vamos vender depois, eu quero ver o Palmeiras campeão, quero ver o Palmeiras forte, e eu não vejo o Palmeiras mais forte perdendo jogador, tendo que adaptar reforço e tudo mais. Até porque, vamos lá, né, os nomes que o Palmeiras vai buscar não são sempre nomes que são unanimidades, então as contratações chegam também como grandes pontos de interrogação. Eu quero ver o Palmeiras forte, eu quero que cheguem nomes, eu quero que cheguem opções e não que a gente perca quem tá muito bem por aqui, quem faz parte de uma espinha dorsal forte, né? Então para mim esse é o ponto, e até por isso eu me mantenho um pouco alheio a essa conversa nesse momento, mas pensando até em como o Abel vai fazer o Palmeiras para esse segundo semestre, cara, eu tava passando um pensamento aqui pela minha cabeça que é assim, de verdade, eu não acredito que eu tô falando isso, mas pensando em tudo, eu tava tentando, né, tava refletindo aqui, assistindo alguns conteúdos, buscando ideias, pensando do porquê que o Palmeiras tem atacado tão mal, né? E pra mim não tem a ver com o fato de ser vertical, porque vertical o Palmeiras sempre foi. Tem a ver com o fato de pensar o seu jogo totalmente para as pontas. E você pode ver que o Palmeiras pensa o jogo totalmente para as pontas. O time abre como se fosse o mar vermelho abrindo, né? Então não fica ninguém ali por dentro. Os jogadores que vêm para... Muitas vezes os volantes ali que vêm para buscar o jogo do pé do zagueiro, então não existe uma progressão muito clara, e isso raramente acontece pelo meio, porque os volantes também se deslocam para as pontas, ou pegam a bola e já tocam para a ponta e volta para a zaga e vai para a ponta e vai não sei o que, e vai um chutão. Então o Palmeiras ele vive numa ânsia absurda de tentar buscar as costas do adversário, só que ele esquece que existe o jogo pelo meio, ele esquece que existe triangulação, ele esquece que existe aproximação. É o que eu falo, quando o Palmeiras esteve próximo do melhor que ele já apresentou nessa temporada, foi um time compacto, de toque de bola, de mais tranquilidade, de entender o jogo pelo meio, de rodar mais a bola. Então a gente não retém a posse de bola de jeito nenhum,
E a gente só pensa em jogo pela ponta, jogo pela ponta, jogo pela ponta, jogo pela ponta. E isso gera uma série de situações estranhas de chutão. A gente cede a bola direto para os adversários. E também de cruzamentos que são indevidos. De novo, o problema não é pensar o jogo pelas pontas. O problema não é ser um time vertical. O problema não é cruzar. Como o Abel bem falou, a maioria dos gols tem saído de cruzamentos, até de cruzamentos que pegam as costas dos laterais adversários. Isso é um fato, não só no Brasil, mas pelo mundo. É um fato. Só que não dá para depender só de cruzamentos ou viver de cruzamentos aleatórios. O cruzamento precisa ser bem trabalhado. O Palmeiras já trabalhou bem o cruzamento. Tem momentos, tiveram gols inclusive, principalmente os cruzamentos a partir do Piquerez ali, até alguns da intermediária, mas que a movimentação do time era diferente, que o time atacava a bola, você tinha uma quantidade boa de jogadores dentro da área. Agora, pegar a bola e ficar cruzando por cruzar pro Vitor Roque, esperar o Vitor Roque se deslocar pra ponta pra receber e não ter ninguém na área, cara, isso aí vai gerar ataques improdutivos e um jogador cada vez mais desgastado, sendo que necessariamente a culpa não é dele. Ou não é 100% dele. Eu acho que, na verdade, a culpa do jogador é bem pouquinha quando a gente fala de Vitor Roque. Ele precisa se movimentar para pegar a bola. Ele cria jogadas, inclusive, para os companheiros. Só que aí não tem ninguém na área, né? Então existe um problema. E esse problema pode estar, de repente, em ter mais um homem ali ao lado dele, de repente uma dupla de ataque. Mas o que eu parei para pensar é que, assim, talvez sem o Estevão, a gente possa melhorar isso. Não tô falando que o Estevão era o problema, longe disso, ele foi a solução durante 2024 inteiro. Não fosse ele, nem pelo título a gente teria brigado. Ele foi a solução. Agora, esse ano, a gente, quando apresentou de novo o nosso melhor, foi com o Estevão mais centralizado, apesar de eu achar que ele caiu a sua produtividade, mas o time cresceu, justamente por você não buscar aquela ânsia maluca de ponta toda hora, de bola no moleque, de lançamento, não sei o quê. Então, de repente, a gente optando por jogadores mais associativos, que tenham, de repente, características de pausar um pouco mais o jogo, pensar um pouco mais o que fazer, talvez, e eu tô colocando aqui como um grande talvez, a gente melhore algo que não tá bom. O Palmeiras só vai ter sucesso nessa temporada se sanar o problema ofensivo. E no Campeonato Brasileiro são só 12 gols, por um Caio Jorge que tem 11. Se eu não estiver enganado, mas acho que é isso. Vi ontem os números dele. 12 gols no Campeonato Brasileiro, na fase que a gente tá, não tem condição. Então a gente precisa melhorar muito o nosso ataque. De novo, eu não sei o que o Abel vai fazer, eu não sei se vai jogar o Alan pela direita, eu não sei se vai jogar o Felipe Anderson, eu não sei se ele vai pôr o Flaco ao lado do Vitor Roque, eu não sei qual vai ser a ideia. Tô curioso para saber. Amanhã a gente vai descobrir. Inclusive amanhã estarei de volta ao Allianz Parque e a gente faz o pós-jogo de lá. Vou prestar bastante atenção na dinâmica do time, na movimentação do time, porque é isso que tem matado o Palmeiras. E o fato da gente rifar tanto a bola para o adversário só serve para uma coisa, para a gente ser mais atacado. Não faz o menor sentido que um time como o Palmeiras tenha jogado dessa forma, esteja jogando dessa forma. Mas enfim, é só uma reflexão que eu quis deixar aqui para vocês a respeito, né, dessa situação do Piquerez e também do que a gente pode melhorar. Mas é um fato, cara, ficar pensando no jogo só para as pontas, ficar abdicando de jogar bola, ficar pensando em cruzar, ficar pensando, esquece, velho, assim a gente não vai para lugar nenhum. E a minha esperança é de que o Abel não faça nada de genial. Faça o simples. Olhe para o que deu certo. E é isso que não entra na minha cabeça. É você ter um histórico de algo que relativamente deu certo na temporada e simplesmente apagar. E eu não estou falando que a gente foi perfeito nesses momentos. Não estou falando que o Palmeiras foi um time imbatível. Não é isso. Mas é que deu certo. Ou deu mais certo do que outras ideias que parecem ser as ideias que a gente acaba insistindo de forma infrutífera. Enfim, rapaziada, é isso. Espero que amanhã seja um bom momento. Espero que amanhã seja um momento de uma retomada dentro não só do campeonato, mas da nossa performance. Tamo junto, um abraço. Mais tarde a gente... mais tarde não, amanhã a gente volta. E valeu, fui. Abraço aí pra vocês.